Boa noite. O aumento da criminalidade dominou as atenções neste sábado. Juízes, magistrados e advogados debateram com o Ministro da Justiça saídas para o agravamento da situação. Preocupados também com a subida do número de crimes, os autarcas do norte do país reivindicam mais poderes e novas competências para as polícias municipais. No mundo, de registar ainda a intensificação do conflito tribal no Burundi, Hutus e Tutsis voltaram aos dias da chacina. Milhares de refugiados continuam a dirigir-se para o Zaire. Em Berlim, atenções voltadas para o meio ambiente. O efeito estufa está a provocar uma redução assustadora do ozono na atmosfera. Os países reunidos na Conferência do Clima admitem já tratar-se de um desastre ecológico à escala global. São notícias para desenvolver daqui a pouco, neste 24 horas. Atos de vandalismo em Ourém, na região de Fátima, alarmaram a população. 5 carros foram queimados e outros tantos ficaram danificados. Os automóveis estavam numa garagem e as chamas quase chegaram às casas mais próximas. Primeiro foram 3 automóveis que estavam numa garagem e rapidamente se transformaram em ferros retorcidos. Logo a seguir, 2 outros carros que estavam noutro ponto da vila tiveram a mesma sorte. Num dos casos, as testemunhas dizem ter visto alguém atear o fogo. Não têm dúvidas, foi um ato de origem criminosa. Ninguém faz ideia das motivações que levaram à destruição dos automóveis. A PSP já está habituada. Nos arredores de Lisboa, mais de 50 carros foram queimados nos últimos 5 meses. Para os proprietários não há consolo possível. O seguro contra todos os riscos não cobre este tipo de acidente. Casos destes aumentam cada vez mais a insegurança das populações. Há, por isso, uma série de autarquias que defendem uma maior capacidade de intervenção das polícias municipais. O aumento da violência nas cidades é uma das razões apontadas para defender esta ideia, mas há quem não esteja de acordo. Em agosto do ano passado foram regulamentadas novas competências para a Polícia Municipal. A legislação veio pôr fim a certas irregularidades em algumas autarquias, mas limitou a capacidade de intervenção desta polícia. Os agentes passaram a não poder andar armados e deixaram de poder intervir em ações de ordem pública. Uma regulamentação contestada pelos autarcas de Lisboa e Porto. Aquilo que o Governo chamou pomposamente de Polícia Municipal não é mais do que uma coisa semelhante ao que existiu antes do 25 de Abril, que eram os zeladores da Câmara. Há autarquias que defendem a expansão desta polícia porque a violência urbana não tem parado de aumentar, mas há quem ponha em causa a sua existência e eficácia. Quando se defende as polícias municipais é-se inconsciente, porque hoje uma força de segurança, uma força policial, tem que ter equipamentos de telecomunicações, informática, tem que ter uma especificidade própria para poder combater o crime organizado. E isso não se consegue à dimensão de um município. Dizer que este tipo de polícia pode ter esse tipo de fragilidades é desconhecer o que se passa nos outros países europeus. Atualmente, a Polícia Municipal faz a fiscalização de mercados, acompanha ações de despejo, passa multas e recebe pequenas queixas. Em Lisboa são cerca de 500 e são requisitados à PSP pela Câmara. No Porto são pouco mais de 50. Para apontar novas saídas para o problema da criminalidade, juízes, magistrados, advogados e governo reuniram-se hoje. O Ministro da Justiça está confiante com as reformas do sistema, mas juízes, magistrados e advogados não estão tão otimistas. O Ministro da Justiça reconhece que a pequena criminalidade tem aumentado, mas continua a defender que penas mais pesadas não resolvem a questão. Nenhum aumento das penas aumenta a segurança do cidadão. Em nenhuma circunstância, como Ministro da Justiça, aceitarei que se impute aos magistrados, e nomeadamente aos magistrados judiciais, a responsabilidade por algum aumento de insegurança em Portugal. O Ministro está confiante nos resultados positivos da reforma do sistema judicial, mas magistrados, juízes e advogados têm uma posição bem diferente. Não, sobre a eficiência do sistema judiciário, de forma alguma. Considero que o sistema judiciário português é ineficiente. É ineficiente e essa ineficiência é geradora de insegurança, obviamente. A imagem dos tribunais perante a opinião pública não é a melhor e o cidadão continua a desconfiar da justiça. Questões que estão a preocupar juízes, advogados e magistrados que querem tornar mais justo o sistema judicial. Os líderes dos 3 maiores partidos da oposição estiveram hoje em pré-campanha. António Guterres reuniu-se com reformados em Odivelas. Carlos Carvalhas também se ocupou dos problemas dos idosos no 2º Encontro Nacional dos Reformados do PCP. E Manuel Monteiro comemorou o seu aniversário no entroncamento, onde escutou as queixas da população.
Se ganhar as legislativas, o PS vai criar condições para que os reformados possam viver nas suas casas e se sintam socialmente úteis. A promessa foi hoje feita por António Guterres durante um encontro com aposentados em Odivelas. O secretário-geral dos socialistas voltou a queixar-se de que, quando quer debater os problemas do país, não encontra no PSD um interlocutor. Quando eu os quero discutir com o Primeiro-Ministro já não está. E quando eu os quero discutir com o líder do PSD ainda não está. Isto é, o PSD hoje não assume a responsabilidade por nada. Também Carlos Carvalhas se ocupou hoje dos mais idosos no segundo encontro nacional do PCP sobre os problemas dos reformados. O secretário-geral dos comunistas acusou o governo de não ter promovido o aumento das reformas e de ter faltado às promessas que fez. Segundo Carvalhas, é preciso mudar de política e isso só poderá ser conseguido com o PCP no poder. O que é importante, camaradas, é derrotar o PSD e a política de direita. Porque ela pode ressuscitar ao sétimo dia através de outras caras, através de outros siglos. E nós não queremos que ela ressuscite ao sétimo dia disfarçada de justiça social. Manuel Monteiro fez hoje anos e comemorou-os no entroncamento em pré-campanha. O presidente do PP continuou a insistir na necessidade de ter mais polícia na rua e de uma maior penalização dos traficantes de droga. Termino como comecei. Temos de mudar a lei que reduziu as penas a quem vende droga em Portugal. É elementar e essencial para que haja paz, para que haja desenvolvimento económico, para que os nossos jovens possam ir para a escola como deve ser, para que as famílias se sintam tranquilas, para que os mais idosos sejam felizes. Monteiro ouviu também as queixas de alguns habitantes do entroncamento e até recebeu uma prenda. O Conselho de Segurança das Nações Unidas renovou o mandato dos capacetes azuis na antiga Jugoslávia. Os soldados da ONU vão continuar nos Balcãs até 30 de novembro, repartidos por 3 comandos, Macedónia, Bósnia e Croácia. Mas as críticas já se fizeram ouvir. As Nações Unidas cederam às exigências da Croácia e mudaram de nome e funções naquele território. Os soldados das Nações Unidas vão continuar na antiga Jugoslávia. O Conselho de Segurança renovou o mandato da Força de Paz até 30 de novembro. A operação chama-se agora Restauração da Confiança. 40 mil soldados distribuídos por 3 comandos, Croácia, Bósnia e Macedónia. Mas ao renovar a sua presença na Croácia, as Nações Unidas mudaram o nome e deveres do contingente. Reduziu o número de efetivos para 12 mil e substituiu no antigo nome a expressão Força de Proteção para Croácia. Uma decisão polémica. O Parlamento da Craína ameaça pedir a saída dos capacetes azuis do seu território e acusa as Nações Unidas de serem parciais e tomarem decisões políticas. A Craína é um enclave sérvio que proclama a sua independência. Com este mandato, as Nações Unidas atribuíram a proteção da Craína aos capacetes azuis na Croácia. O presidente croata diz-se satisfeito e afirma que, subtilmente, as Nações Unidas reconhecem a soberania da Croácia sobre a Craína. Os capacetes azuis vão ter também como missão vigiar as fronteiras internacionais e a Craína não é mencionada como sendo um território independente, tendo fronteira com a Croácia. No Burundi, cerca de 50 mil refugiados estão a abandonar o país em direção à Tanzânia e ao Zaire. Fogem com medo de confrontos étnicos entre Hutus e Tutsis, 2 tribos rivais com longa tradição de chacinas. Temendo uma vaga gigante de refugiados, o governo da Tanzânia ordenou o encerramento das suas fronteiras, um quebra-cabeças para a ONU que pretende convencer os refugiados a voltar atrás. Após dias e dias de uma longa caminhada, centenas de milhares de refugiados ruandeses estão agora a concentrar-se junto à fronteira do Burundi com a Tanzânia. Os refugiados procuram sair através do norte do Burundi. O propósito desta gente é conseguir fugir à guerra. Alguns já conseguiram atravessar a fronteira, outros não tiveram a mesma sorte. A fim de estancar esta debandada, o governo da Tanzânia mandou encerrar as suas fronteiras com o Burundi. E agora o trabalho do Comissariado das Nações Unidas é convencer os refugiados a fazerem marcha atrás. Esta funcionária da ONU diz que estão a tentar convencer os refugiados a regressar aos seus campos, mas estes não aceitam a proposta. E o pior é que, voltando para trás, os refugiados ficam agora à mercê da violência de bandos armados tutsis, sequiosos de vingança. É um novo drama humano que está de volta à África Central. Em Berlim, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima não produziu grandes resultados. Até agora, não houve acordo quanto aos limites de emissão para os gases poluentes para a atmosfera. Desiludidos, milhares de defensores da causa ecológica percorreram as ruas de Berlim. Em nome da terra, exigem resultados.
Manifestação em Berlim. Mais de 2.000 pessoas juntaram-se num pedido. Mudanças nas políticas económicas a fim de se salvar o ambiente. A Conferência das Nações Unidas, que está a decorrer em Berlim, não conseguiu alcançar o que pretendia. Tinha como objetivo alargar os compromissos alcançados na Conferência do Rio em 1992 pelos países industrializados. Agora a Conferência tentava encontrar limites de emissão de gases poluentes para a atmosfera a fim de evitar o efeito estufa e as mudanças climáticas. Uma manifestação em nome da terra, mas o compromisso entre todos os países parece difícil. Os mais pobres vendem os seus recursos naturais para pagar dívidas. Sem dinheiro para manter as florestas e defender o ambiente, pedem ajuda. E os países mais ricos divergem na forma de ajudar. Em nome da terra, 2.000 pessoas juntaram-se para lembrar que é urgente salvar o planeta. A situação da camada de ozono é crítica, sobretudo no hemisfério norte. Para evitar uma catástrofe ecológica, o Greenpeace lançou hoje um apelo à escala mundial contra a utilização de substâncias nocivas à atmosfera. O último relatório elaborado por cientistas europeus é pessimista. De acordo com este documento, a camada de ozono está a diminuir no Ártico. Em certas altitudes, o ozono reduziu na ordem dos 50%, aumentando de forma drástica o buraco existente. As zonas mais afetadas são a Escandinávia e a Sibéria. Nestes locais é muito maior o risco de cancro na pele. Termina aqui o 24 horas. Eu despeço-me em nome de toda a equipa. Boa noite, até amanhã.